que a gente possa estar se colocando na presença de Deus, continuarmos louvando ao Senhor e agora ouvimos a sua palavra, que seja um momento agradável para todos nós. Eu tenho conversado com as pessoas e a gente está sentindo que é o momento de nós também mudarmos um pouco a nossa dinâmica de culto nesse período de férias. Nós vamos, a partir do domingo que vem, nós vamos fazer mesa redonda. A ideia é que eu vou tentar trabalhar nessa questão, mandar para vocês o texto bíblico, mandar para vocês a temática que a gente vai discutir, e a gente já vai mastigando isso durante a semana. Você vai lendo o texto, vai pensando na temática, e aí a gente venha domingo, e a gente vai fazer o culto embaixo. Vamos fazer uma mesa redonda, a gente já fez isso uma vez, né, Marco? Ficou bom, né? E a gente senta, e aí cada um pode falar, dar opinião, participar. É uma coisa agradável, que seja agradável para todos nós. A gente vai tentar essa temática a partir do domingo que vem, aproveitar esse período de férias, verão, tudo, né? Aproveitar esse momento assim, para a gente ter um momento mais de intimidade, de comunhão, um momento de inclusão, todos serem incluídos e incluídas na visão. É importante que você fale, é importante que você pergunte. Na hora do sermão fica difícil levantar a mão. Pastor, esse texto aí em hebraico, eu não entendi. Se eu puder explicar de novo, vai ficar difícil, né? Mas na hora da comunhão, esse momento é agradável. A gente quer fazer isso e trabalharmos um pouco essa temática. Ok? Então ajuda a gente a divulgar isso. Eu vou botar a mensagem no WhatsApp da igreja, mas eu queria que você viesse e trouxesse pessoas, trouxesse seus familiares, trouxesse seus vizinhos. Todos são bem-vindos, bem-vindas para a gente ter esse momento de comunhão. Namorada, né? Pode trazer tudo e estarmos aí juntos, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Hoje eu queria falar sobre um texto que vocês nunca leram. Salmo 23. Puxa vida, nunca li esse texto, pastor. Nunca leu, né? Eu queria falar hoje sobre Yahvé-Ra, o Senhor Deus Pastor. Yahvé-Ra significa o Deus Pastor de todos nós. Domingo passado a gente falou sobre Javé Shabaoth, o Alessandro gravou, está no YouTube já botou lá, está bonitinho, né? E a gente falou sobre o Senhor dos Exércitos. E a gente pensa assim, quando eu falo do Senhor dos Exércitos, qual foi o momento bíblico que apareceu pela primeira vez Javé Shabaoth? Foi um momento de uma batalha contra os filisteus, contra os amorreus. Foi um momento de caiu Jericó? Não. Foi um momento de angústia. Ana, mãe de Samuel, queria ter filhos e não podia. E Deus trabalha, então, a partir das lutas pessoais de Ana, leva Ana a ser a primeira a ter a experiência com Javé Shabaoth, o Senhor dos Exércitos. Os exércitos celestiais estão à disposição de Javé Shabaoth. Hoje eu queria falar sobre Yahvé-Ra. Yahvé-Ra está no Salmo 23, ele vai falar comigo e com você sobre uma outra face de Deus. Nós estamos vendo faces de Deus, personalidades de Deus. A cada um desses nomes hebraicos, não é para você gravar, e ficar trabalhar, que a metralhadora, eu conheço, chegar o testemunho de Jeová na sua casa, você conhece Jeová? Assim, Jeová Rafá, Jeová Regele, Jeová Signiqueno, Jeová Shalom, Jeová Ra. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é que eu, à medida que vou conhecendo esses nomes, eu vou conhecendo uma parte da personalidade, da grandiosidade de Deus. E hoje a gente quer trabalhar Jeová-Ra, Yahvé-Ra, em hebraico, Yahvé-Ra, que fala sobre um Deus que é pastor, um Deus que protege, um Deus que está presente, um Deus que fornece a mim e a você.
aquilo que nos é necessário. Um pastor que dirige, que orienta, que cuida. E aí nós temos a figura de Javé-Raá. Houve um momento em que Deus queria trabalhar com o povo de Israel como o seu rebanho, como o rebanho do Senhor. Mas o próprio Israel não conseguiu entender essa dimensão e começou a achar que é exclusividade, e achar que eles eram melhores do que os outros, e aí perdeu o tom, né? Saiu da nota musical aí, né? Saiu da harmonia e acabou se afastando daquilo que era o projeto de Deus. Mas esse texto, principalmente o Salmo 23, as pessoas às vezes citam, né? Tem a Bíblia aberta em casa no Salmo 23, né? Já viram? Já vi muito isso. E algumas crendices, né? Aí tem uma Bíblia aberta em cada cômodo da casa. Aí, como se a Bíblia aberta ali fosse espantar os maus fluidos, né? Vai que tem um demônio ruim aí, né? Então põe a Bíblia aberta aí espanta, né? Não espanta nada, vai criar poeira, né? Porque se você não lê a Bíblia, não adianta nada, é um livro de papel, né? Botar no fogo vai queimar, não adiantou nada. Você tem que ler, tem que estar aqui no coração, introjetar na nossa vida. Como você já conhece o Salmo 23, eu acho que eu não preciso ler. Preciso? Não, né? Acho que a gente pode seguir em frente, a gente ganha tempo para não ficar longa a mensagem também. Eu creio que essa visão de Javé-Raá, do Salmo 23, ela vem nos ajudar a nós identificarmos algumas situações que eu e você enfrentamos, que de alguma forma vem dizer para mim que você não conseguiu, que não deu certo, que você não venceu, que você fracassou, deu errado, que você não é grande coisa. E essas palavras batem às vezes na nossa cabeça, no nosso coração, e a gente acaba sendo atropelado por essas palavras, por essas mensagens, que são mentiras. É uma mentira. Eu e você em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Não depende da minha cor dos olhos azuis, que eu não tenho. É a graça de Deus. É a presença de Deus na nossa vida. E são nesses momentos que eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração para combater essas ações com a promessa. A promessa tem que estar aqui. Não pode estar só aqui. Não é decoreba. A gente decorou inteiro o Salmo 23, né? Aí você pergunta para mim, mas o que quer dizer o Salmo 23? Não sei, eu decorei. Mas não atua naquilo, não vivencia aquilo. E eu, em diversos momentos da minha vida, eu vi claramente o diabo tentando me derrubar, me ferir na minha vida pessoal, ferir a minha identidade como cristão, ferir naquilo que eu acredito. Sabe aquele momento que você está lutando e de repente você ouve aquela voz, sim, você é crente, né? E aí? Não está dando certo. O que está acontecendo? Deus te abandonou? Está sozinho? Acho que Deus não gosta mais de você. Deus não ouve mais a sua oração. Você não é tão importante assim, né? Você pensava que era, né? Não é não. E isso é mentira. Essas ações vêm contra mim, contra você, e de alguma forma elas vêm ferir justamente nos pontos frágeis que nós temos. Na psicologia, hoje existem linhas de psicologia, e uma delas é a comportamental. Então a linha comportamental, ela analisa a pessoa, como é que ela senta, como é que está a posição dos braços, como é que está a posição das pernas,
como é que ele está mexendo a cabeça, como é que ele se comporta na fala, como é que ele gesticula com as mãos. E com essa leitura, eles conseguem avaliar a personalidade da pessoa. Nesse dia a pessoa não está muito bem. Esse dia ele está mais animado. Esse dia ele passou por algum problema. E ele está nessa situação assim meio down, né? Somente por uma leitura comportamental. Somente por olhar o comportamento da pessoa. E eu acredito muito que o diabo se aproveite de momentos como esses para nos ferir. E ele sabe exatamente aonde vai machucar. Sabe aquela coisa que você aperta o botão vermelho, aí sai esse produto. Aperta o botão amarelo, aí sai o outro produto, né? Exatamente isso. Ele sabe aonde vai apertar e o que vai sair. Às vezes está testando você está apertando um botão lá para ver se vai sair esse produto. Não foi esse. Vou apertar outro. Esse aqui está legal. Ó. Vou anotar no meu caderninho. Se aperto esse botão, sai isso. Aí vai, e esse botão aqui? Esse botão aqui que é o point. É esse aqui que eu tenho que apertar de vez em quando, porque esse que vai machucar mesmo. E a gente não está dimensionando essa batalha, esse processo. E às vezes Einstein fala uma coisa que para mim é fantástica, né? Ele diz assim: somente o louco quer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Nós muitas vezes ficamos no mesmismo, numa rotina esmagadora, e muitas vezes estamos esperando coisas diferentes, fazendo sempre a mesma coisa, sabe? Feijão com arroz, e aí eu quero um bife com batata frita. Não vai sair, só tem feijão com arroz. E a gente tem que entender esse processo. E muitas vezes, nessas situações, o diabo vem trabalhar com uma arma que é assim, arrasadora. São as nossas frustrações. Ele adora quando nós estamos frustrados. Ele adora frustrar os meus sonhos, meus projetos, meus objetivos, meus desejos. Ele sente prazer. Agora apertei o botão certo. Agora está doendo. E existem muitas situações que eu e você passamos que vêm frustrar os nossos sonhos. E a gente começa a se sentir pesado, frustrado, decepcionado. Sabe aquele momento que você olha assim, parece que não vai mudar, né? Estou aqui marcando o passo. Na Marinha a gente falava de fazer a marcha, né? E marcar passo no mesmo lugar. E tinha que ficar lá marcando passo para sincronizar o pelotão. E às vezes tinha um cavalo manco lá que a gente brincava, né? Em vez de estar batendo com o pé direito, estava batendo com o pé esquerdo, ele batia com o pé esquerdo, ele batia com o pé direito, fazia o contrário. Aí vinha o sargento e né? Dá uma varada, acerta o passo. E a gente às vezes ficava olhando aquilo, mas para que eu estou aqui marcando o passo? Não saio do lugar, não estou fazendo nada, só estou marchando no mesmo lugar. E a gente às vezes está nessa situação e começa a se frustrar, se decepcionar. Poxa, eu tinha tantos projetos, tantos sonhos, tinha tanta vontade de fazer isso, fazer aquilo, e não consigo. Não consigo. E esse salmo, então, vem falar comigo e com você, justamente nessa perspectiva, um Deus pastor que cuida de mim, de você, de cada um de nós. Um Deus que está atento aos meus sonhos, aos seus sonhos, aos meus projetos, aos seus projetos, e está atento dentro dessa dimensão para nos ajudar a irmos adiante. A gente só vai ver alguns pontos aqui do Salmo. Logo no primeiro ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E esse é um momento assim fantástico que Davi, ele está colocando aqui a experiência dele, pessoal. Antes de ser rei, Davi cuidava de ovelha. Era pastor de ovelha. A gente pensa assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente usa isso como, né? Parece até um jargão, tipo um totem, né? Aí eu falo isso, aí nada vai faltar para mim. Vou ser rico, vou ser próspero, vou ter cabelo, vou ficar feliz, vou ser famoso, né? Não é isso. Ele está falando aqui da experiência do pastor. O pastor de ovelha é aquele que vai levar o rebanho. Ele é o responsável para que não falte nada ao rebanho. Ele é o responsável para que o rebanho tenha de tudo. E a gente começa a entender esse processo quando a gente lembra de um texto, Mateus capítulo 6. Mateus 6, 31 diz assim: não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou com que haveremos de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus sabe que você tem necessidades. E é esse Deus pastor que vem suprir as minhas e as suas necessidades. É Ele o responsável para que a gente possa seguir adiante. Às vezes a gente está marcando um passo, mas é necessário, às vezes, marcar o passo. Porque naquele momento Deus está trabalhando algo na minha vida, na sua vida, no coração de cada um de nós. A segunda coisa que aparece aqui no versículo 2, né, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Qual é o ponto aqui desse texto? Dar direção, guiar. Há momentos que a gente não sabe para onde ir. A gente está numa rotatória, né? Tem 4, 5, 10 saídas, para onde eu vou? Eu acho interessante que as placas na França, né? Direção tal, e depois tem uma placa assim para todas as direções, né? Nós não muito todas as direções, quer dizer o quê? E a gente às vezes está nessa situação, a gente olha para a direção tal e todas as direções depois. Para onde isso vai dar? Não estou entendendo, né? E é justamente nesse momento que nós precisamos do Deus pastor, Javé Raá, que nos guia. Ele diz aqui sobre, né, guiar mansamente as águas tranquilas. Nós precisamos ser acalmados, tranquilizados, trazer refrigério para a nossa alma. Ele fala em seguida, guia-me nas veredas da justiça. O homem é injusto, gente. O reino dos homens é injusto. Não tem como ser diferente. O homem é injusto. Então o reino dos homens vai ser injusto. E é Deus, então, que vai permeando a história e vai trabalhando as injustiças do homem se tornarem bênção para nós. Louco isso, né? O pastor está dizendo que a injustiça do homem vai se tornar bênção para a gente. Olha a história de José. José foi vendido pelos seus próprios irmãos, virou escravo, depois foi para a cadeia, mas no final, Gênesis 50:20, os irmãos vêm falar com ele, olha, papai, antes de morrer, deixou um pedido que você cuidasse direitinho da gente. Olha só, que gente cafajeste, né? Ele falou assim, eu bem sei que vocês intentaram mal contra mim. Gênesis 50:20. Mas Deus transformou o mal em bem. Deus transforma o mal que o reino dos homens faz contra mim, contra você, a injustiça do reino dos homens, Deus transforma o mal em bem. É Ele quem nos abençoa, Ele quem nos fortalece.
Isaías, capítulo 58, 11, diz assim: o Senhor te guiará continuamente e te fartará em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca falham. É Deus quem vai dar direção a mim e a você e vai nos conduzindo nesses processos. Como a gente está, às vezes, na rotatória, e Deus fala assim, não pega todas as direções não, porque isso não vai a lugar nenhum, né? Vai para essa direção. E são nesses momentos que Ele vem guiar a mim e a você. Levar a mim e a você a retomarmos, muitas vezes até projetos, que a gente achava que nunca ia dar certo. E Deus tem um projeto que Ele dê certo. Deus não precisa de plano B, né? Plano B sou eu que preciso. Eu tento isso, do errado, daquilo, do errado. Aí tem o plano B, plano C, plano D, plano E, plano Z, né? Plano Y. Deus não precisa, Ele já sabe, olha, esse vai dar certo, o resto não vai. Então é esse. Só precisa do plano A. E já sabe. E aí a gente começa sendo guiados por esse Javé Raá, Deus pastor de todos nós conseguimos seguir adiante. Mas na continuidade do Salmo, ele fala no versículo 4, outro ponto interessante, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus podia dizer para mim e para você, olha, nessa rotatória você pega a primeira direita, na próxima segunda direita, na próxima você pega a terceira esquerda e aí você evita o vale da sombra da morte. Mas não é isso que diz o Salmo. Ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O bom pastor é aquele que vem e protege as ovelhas, que está presente nesses momentos do vale da sombra da morte. O bom pastor é aquele que, no momento da dificuldade, no vale da sombra da morte, quando vem o lobo, quando vem os chacais, quando vem o predador, quando vem aquele que quer derrubar a você, porque se incomodou com você, porque você sorri todo dia, e ele é um cara que é amargurado, é chateado da vida, porque você tem uma família, porque você tem esposa, e ele já está no terceiro, no quarto, no quinto, no 10º casamento. Né? Tem gente hoje que está celebrando 30 casamentos, né? E ainda não achou a pessoa. Porque ele está amargurado e você está feliz, isso incomoda. Você passa a ser chato, você passa a ser o alvo. Mas ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele cuida de mim e de você. Isaías 41, versículo 11, diz assim, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti, tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó. Eu sou esse bichinho de Jacó, né? Nós somos esse bichinho de Jacó, né? Nem vós, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel.
Existem muitos momentos que eu preciso dessa proteção, e há momentos que eu preciso que Deus pegue na minha mão mesmo. Olha, tem essa estrada aqui, não vai dar não tem ponte, não tem passarela, como é que eu vou atravessar aqui? Daqui a mão, vamos atravessar. E são esses momentos que o salmista fala que é o vale da sombra da morte. São momentos que ele poderia evitar? Poderia. Como um GPS, você faz um caminho alternativo e você vai em outra direção até chegar ao mesmo ponto. Pode demorar mais, pode ser mais complicado, mas você vai chegar no mesmo objetivo. Mas não diz isso no Salmo. O Salmo diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Davi passou por situações muito estressantes, muito complicadas. Davi teve problema pessoal, de ser atacado, de tentarem ferir a imagem de Davi, diminuir a Davi. Davi teve problemas para ser rei. Davi teve problemas como rei. Davi teve problemas na sua família, na sua própria casa, com esposa, com filhos. Quando Davi fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele está falando disso. Não temas. Javé Raá, Deus pastor, cuida de mim, cuida de nós, cuida de cada um de nós. E aí eu tenho um momento aqui que muitas vezes as pessoas lendo o Salmo, o versículo 5, lê e passa batido. O versículo 5 diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. O que isso significa? Havia um ritual nesse momento, quando tinham reis poderosos e queriam de alguma forma levantar alguém. Quando eles queriam levantar alguém, um líder novo, que seria um próximo general, um próximo líder, então eles preparavam um banquete. Não era assim, pão com mortadela, ok? Era banquete, com tudo, do melhor. A melhor comida, a melhor bebida. E chamava quem? Os amigos, os aliados? Sim. Mas chamava principalmente quem? Os inimigos. É um momento de trégua. E os inimigos vinham para comer da mesa. E quando estivesse no auge do banquete, então levantava-se a pessoa e dizia, esse vai ser o meu sucessor. Esse vai ser o fulano de tal. Esse é o Zé Ninguém que passa a ser Zé Tudo. Esse é o cara. E no ritual se ungia a cabeça dele. E enchia-se a taça dele, dizendo, esse vai prosperar. E Davi toma essa imagem desse momento para dizer que Deus faz isso comigo e com você. Aqueles que nos atacam, aqueles que querem nos ferir, ele diz, prepara uma mesa. Chama os mais cafajestes, os mais crápulas, os piores inimigos, chama, convida, para que eles venham a sua vitória. Para que eles vejam você vencer, você prosperar. O que você acha que incomoda mais o seu inimigo? Quando você prospera. Quando as coisas dão certo. Quando ele vê que está funcionando. Ele tenta de um lado e não deu certo, ele tenta de outro e não deu certo, ele tenta de outra coisa e não deu certo, usa essa estratégia aqui e não dá certo, eu vou fazer aquilo ali e não dá certo. Ele começa a correr para cá, correr para lá, correr para cá, correr para lá e não funciona.
E o que acontece? A frustração dele é que quanto mais ele tenta contra mim, contra você, mais funciona, mais acontece, mais prospera. E é isso que Davi está dizendo aqui. O nosso Deus é um Deus que faz uma aliança comigo e com você. É um Deus que busca trazer em mim e em você uma relação, não uma relação apenas formal, mas uma relação de amizade. Quando o rei levantava uma pessoa assim, ungia a cabeça dele com óleo e transbordava a taça dele, estava dizendo assim: esse é meu amigo. Esse é especial para mim. Esse é o meu pupilo. É o meu discípulo. É o meu amigo. E Davi utiliza-se dessa imagem para dizer para mim e para você que Deus faz isso comigo e com você. Chama os nossos inimigos para assistirem à vitória em Cristo Jesus. Não são os meus talentos, não é a minha capacidade, é graça de Deus. É a graça de Deus que transborda o meu cálice, que transborda a minha vida. Na verdade, quando eu vejo esse salmo, eu só posso pensar numa pessoa. No meu sentimento, ao olhar para esse salmo, eu sinto que Davi olha, tem a inspiração do Espírito Santo para escrever esse salmo, falar do Deus pastor, mas ele ainda não tinha o modelo. O modelo ainda viria 2000 anos depois, que é Jesus. Jesus é o bom pastor. Jesus é aquele que vem e trabalha comigo e com você e mexe nas nossas frustrações. Porque Jesus, a gente muitas vezes dimensiona Jesus como Deus, como segunda pessoa da Trindade, e é verdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É verdade. Mas Jesus não veio como Deus. Jesus veio como homem. Ele não utilizou-se de nenhum artifício, nenhum subterfúgio como Deus para superar as lutas e os bloqueios que todos nós, como homens, como humanidade, enfrentamos. Cheio do Espírito Santo, ele supera as crises. A gente esquece isso. Muitas vezes esquece isso. E é Jesus que é o nosso bom pastor. João 10:10, ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, por quê? Porque é mercenário. E não se importa com as ovelhas. Mas o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus, nesse momento, ele pega, no meu sentimento, ele pega o contexto que vem o Salmo 23, Javé Ra, o Deus pastor, e ele fala: eu sou Javé Ra, eu sou o bom pastor. Existe muita gente que está dizendo para você e para mim que ele é o bom pastor, mas na época de Jesus eles começaram a, sabe quando uma palavra já entrou em desgaste,
quando algumas posições já entraram em desgaste, hoje em dia, em alguns lugares, você se apresenta e fala, eu sou pastor, para fazer assim, e eu fico até meio pé atrás, assim, E esse é o momento, porque a palavra pastor entrou em desgaste. Então Jesus fala assim, eu não sou apenas o pastor, eu sou o bom pastor. Tem maus pastores, mas eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O mercenário é o mau pastor, gente. O mercenário que é para ele, então venha mesmo, né? Hoje nós vamos à campanha, não sei das quantas, lá vai o envelope, né? Agora nós vamos ter o dízimo, não sei das quantas, outro envelope. Agora nós vamos fazer a doação do Gideão, aí é outro envelope. Agora vai ter o envelope ungido da campanha dos impossíveis, outro envelope. Jesus amado, né? É o mercenário. E Jesus fala assim, eu sou o bom pastor. Sou eu quem dou a minha vida pelas ovelhas. E aí eu entro num ponto que para mim é chave nesse momento para nós entendermos o Salmo 23. Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você. Jesus, ele é o substituto para que em vez de eu morrer, você morrer, eu fracassar, você fracassar, ele toma sobre si esse peso. Ele é o substituto. Eu e você jamais teríamos condições de vencer as dificuldades sozinhos. Então ele vem, o Verbo se faz carne e habita entre nós para que nós possamos superar as dificuldades. Quando Jesus diz que ele é o bom pastor, ele diz assim, eu não sou apenas o pastor, porque já tem muito pastor aí mercenário que está dando um mau exemplo. E parece que a história se repete, né? Tem muito pastor mercenário aí dando um mau exemplo. Mas ele disse, eu vim para quebrar uma sentença sobre você. E para isso eu dou a minha vida. Eu faço uma troca com você. Faço uma substituição. Qual é a substituição que Jesus propõe a mim e a você? Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. Quem nunca pecou? Levanta a mão e peça perdão porque já acabou pecando, né? Está mentindo. Todos pecaram, Romanos 6:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então qual que é o ponto? O ponto é que, quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que eu, se for na minha própria cachola, na minha própria cabeça, nos meus próprios pensamentos, nos meus próprios propósitos, eu vou fazer errado. Então Jesus falou assim, vamos substituir isso. Troca comigo. Jesus vence o pecado e o que ele faz? Ele pega a chave do pecado e dá para o mais competente, o mais capaz, o mais inteligente, não é isso? Não. Dá à igreja. Jesus vai ao Hades, Efésios, capítulo 4, fica face a face com o diabo tem que acusar a Jesus que ele pecou, e aí ele olha no caderninho dele, está em branco. O que eu vou acusar Jesus? E aí Jesus fala assim, se você não tem com o que acusar, está aqui a chave da morte, do inferno. Você agora é meu inquilino.
Agora sou eu quem mando. E o que ele faz com a chave da morte? Ele vai lá e põe no claviculário, né? Claviculário, Jesus, né? Põe no claviculário na parede, lá no céu. Dá na mão de São Pedro. Não. Ele pega a chave da morte, do inferno e dá à igreja. Nas mãos da igreja está a chave da morte e do pecado. Prevalecermos em Cristo Jesus. O que Jesus está fazendo? Uma substituição comigo e com você. Isaías 53, você deve ler várias vezes esse texto. Isaías 53, versículo 4 diz assim: verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por quê? Por causa das nossas transgressões. Põe um dedo assim no seu peito agora. As minhas transgressões. Isaías fala isso 750 anos antes de Jesus nascer. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que ele está dizendo aqui? O salário do pecado é a morte. Você foi injusto, cometeu pecado, tem que haver uma sentença, uma penalidade. Jesus pega a minha penalidade e toma sobre si. O castigo que deveria vir para mim, vai para Jesus. O castigo que viria para mim, vai para Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. As minhas dores, as minhas enfermidades, Jesus toma sobre si de novo. Ele é o substituto pleno. Ele, como homem, filho de Maria, ele toma isso nas suas mãos. Ele toma sobre si o castigo. Sobre Jesus deveria vir o quê? Se ele venceu, a vitória, a paz, o triunfo, a alegria, ok? O que ele faz? Ele toma sobre si o castigo, a dor, a enfermidade, a tristeza, a angústia. Ele toma sobre si para que sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, como igreja do Senhor, venha a paz, a alegria, a vitória, o triunfo, a bênção de Deus presente. É uma troca. Cristo não tinha que morrer. Ele não tinha pecado. Mas ele morre no meu lugar para que eu, como pecador, tivesse uma nova oportunidade de vida. Por isso ele diz, eu sou o bom pastor. Por isso ele pode ser o Javé Raá, o Deus pastor de todos nós. Os teólogos dizem que isso é a substituição plena. E é verdade, porque ele substitui plenamente. Tudo que eu e você fizemos de errado, ele troca comigo, toma sobre si e me dá sobre mim o quê? A bênção. Eu sou abençoado, você é abençoado, nós somos abençoados. Pela cor dos nossos olhos? Não. Pela graça do bom pastor.
Existe hoje uma ideia que a religiosidade gosta de aplicar. Todos os caminhos levam a Deus. Se a gente levasse isso adiante, todos os caminhos levam a Deus, então Jesus morreu em vão. Se não precisava Jesus morrer pelo meu pecado, se eu posso acessar a Deus de outras formas, com outras religiões, com outras metodologias, com outras religiosidades, então Jesus morreu em vão. Concorda comigo? Se Jesus morreu em vão, eu deveria então ser o primeiro a dizer isso é uma mentira. Se isso é verdade, eu tenho que ser o primeiro a dizer que isso é uma mentira. A humanidade está sendo enganada. Mas me mostre qualquer religião que você conheça que o próprio Deus se deu em sacrifício. Deus pastor deu a sua vida pelas ovelhas para que elas tivessem uma novidade de vida, tivessem vida e vida em abundância. Não existe. Só Jesus faz isso. Nenhum outro avatar fez isso. Só Jesus fez isso. Ele é o nosso exemplo concreto, tátil, para nós vivermos e conhecermos a Deus. Se isso é uma mentira, eu deveria fazer isso. Mas se é uma verdade, eu tenho que falar ao mundo que só há um caminho, que o caminho é Jesus. Não importa essa visão do politicamente correto, não importa essa visão de que todos os caminhos levam a Deus, é mentira. Só há um caminho, que foi percorrido por Jesus, dando a sua própria vida, fazendo a substituição. Em vez do Richard morrer, morro eu. Em vez do fulano morrer, morre eu. Em vez do ciclano morrer, morro eu. Eu tomo os pecados da humanidade sobre mim. Ele tomou o seu pecado, a minha dor, a minha enfermidade, a minha frustração, a minha decepção, a minha angústia, a minha agonia, a minha tristeza, minha depressão. Tudo isso ele tomou sobre si, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Para encerrar, João capítulo 12, versículo 27 diz: agora minha alma está perturbada. Jesus está na cruz. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim precisamente com esse propósito para esta hora. Jesus na cruz falou assim: é para isso que eu vim, para desfazer as obras do diabo. É para isso que eu vim e dei a minha vida por você. A gente às vezes se olha no espelho, mas por mim? Nossa, nem eu me daria minha vida por mim mesmo, né? Não, mas eu dei. E aí a coisa fica assim tão irônica, porque Deus falou assim: olha, vou usar uma analogia aqui. Deus falou assim: olha, eu olhei o seu carro, está um pouco velhinho, já fui lá na agência, comprei um carro para você. É seu. Vai lá na agência e pegue o seu carro.
Quantos de nós vai querer ir na agência pagar o carro? Não tem lógica. Se está pago, está pago. Eu vou lá e vou pegar o carro. É meu. Me foi dado. É isso que Jesus fez por mim e por você. Ele já pagou o preço. Sabe que a nossa promissória? Ele rasgou e falou assim, acabou, já paguei. Sabe aquela dor que havia de alma, de frustração, de decepção? Está aqui, ó. Estou rasgando hoje. Estou pagando. Está acabando. Sabe aquilo que você lutou e de repente você se sentiu de alguma coisa meio que marcando passo, meio amarrado, não funcionando? Deus já pagou o preço para que desse certo, para que funcionasse, para que você andasse, para que eu andasse. Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso esse salmo é um dos salmos assim mais cêntricos, mais chaves, para nós entendermos a personalidade de Deus. Um Deus que se manifesta como bom pastor e que dá a sua vida pelas ovelhas. E é nesses momentos difíceis que nós fazemos a separação entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário vê o lobo e ó, o bom pastor não, aqui não. Aqui não. Isso acaba aqui. Essa problemática, esse problema acaba aqui. Eu sou o bom pastor. Queria convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Deus tem cuidado de mim, de você com amor, com misericórdia. Deus tem nos amado e tem nos chamado a uma relação de amizade, de restauração. E é esse o ponto que Deus quer trabalhar com você hoje. Que você não apenas conheça o Salmo 23, o Salmo do pastor, mas você conheça o pastor do Salmo 23. O pastor que é o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor que ama, que cuida, que renova, que fortalece, que protege, que guarda, que abençoa, que dá a mim e a você uma novidade de vida, que faz uma troca, me dá aqui a sua frustração, me dá aqui a sua decepção, me dá aqui a sua dor, me dá aqui a sua enfermidade, me dá aqui o seu pecado, me dá aqui aquilo que está pesando na tua alma, no teu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Dá aqui para mim. E eu vos dou a minha paz vos dou. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve e suave de carregar. Deus está fazendo uma troca comigo e com você essa noite. Ele é o bom pastor, Jeová Ra, Yahvé Ra, Deus, pastor de todos nós.